Coloca a mão sobre o seu coração. Pai, nessa noite, nós estamos aqui reunidos como a tua igreja, nessa casa que é chamada a casa de oração. Nesse lugar, meu Deus, onde nós temos vivido muitos milagres, muitas vidas sendo impactadas, transformadas, porque o Senhor está nessa casa. Por isso agora nós colocamos esse ambiente, as nossas vidas, essa região nas tuas mãos. E toda e qualquer resistência caia por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi arquitetado pelo inimigo seja agora destruído no poder do nome de Jesus. Nós declaramos que os céus estão abertos nesse lugar. Declaramos que essa é uma noite de salvação, uma noite de avivamento, uma noite de cura e transformação, porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está nesse lugar, em nome de Jesus. Se você concorda com isso, diga amém. Amém, glória a Deus. Você pode sentar. Esse é o nosso culto da vitória. Nós estamos num propósito, durante todo esse mês de janeiro, primeiro mês do ano, sobre profetizar 2026. A nossa boca, ela tem poder de vida e de morte. Mas nós, como somos sábios, cheios do Espírito Santo, tementes a Deus, nós usamos a nossa boca para quê? Para abençoar. E por isso nós estamos aqui. E essa noite, nós vamos falar de uma forma diferente sobre profetizar. Sobre profetizar através das nossas atitudes. Porque a forma com que a gente se move, a forma com que a gente caminha em Deus, demonstra em quem nós temos crido e demonstra naquilo que nós estamos buscando também. Hoje pela manhã, eu estava com a minha esposa, tomando café, e aí entra uma mensagem do meu filho. Uma mensagem tão bonita, tão educada, a coisa mais querida. E eu li aquela mensagem para minha esposa, todo orgulhoso, pela forma com que o meu filho me escreveu. E ali eu fiquei muito feliz. Aquela mensagem, ela me agradou. Mas, quem tem filho sabe, que quando entra uma mensagem como essa, geralmente vem a segunda parte. Primeiro, eles são sábios. Filho de crente é sábio. Eles aprendem a plantar para depois colher. Ele está fazendo a coisa certa. Eu e você fazemos assim com Deus. Nós fazemos assim no nosso casamento, é ou não é? Se você não está fazendo isso no seu casamento, você está correndo perigo. Você precisa plantar na vida da sua esposa. Sua esposa vai plantar na sua vida. Amém? Meu Deus, tu perdeu a oportunidade de dizer amém e dar uma cotovelada no teu marido. Não, não faz isso não. Mas ele estava plantando para poder colher. E aquela mensagem me agradou, me alegrou. E eu comecei a pensar, de que forma nós agradamos ao Senhor? E eu comecei a pensar sobre várias formas que nós temos de agradar a Deus. Se Deus é todo poderoso, se Deus é muito maior do que nós, muito mais sábio, Ele criou tudo. Se nós não deixamos, digamos assim, nos enganar por algumas mensagens, agora imagina Deus. Porque Ele diz que Ele não vê como vê o homem, Ele olha para o coração, Ele olha para a intenção. Eu quero falar aqui sobre 3, talvez 4 formas que nós temos de agradar a Deus, de fazer Deus se alegrar, de colocar como um sorriso no rosto do nosso Pai. E um pai, quando ele se agrada, um pai, quando ele se alegra, ele quer fazer alguma coisa para recompensar o seu filho. A palavra do Senhor diz que nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Quem dirá o Deus Todo-Poderoso, quando Ele se agrada e quando Ele quer abençoar. Então nessa noite eu quero que você entenda algumas formas que nós temos de agradar a Deus. A primeira delas, agradamos a Deus através da santidade. Santidade é algo que agrada ao Senhor.
E parece que quando eu falo sobre santidade, você já diz: ah, mas isso é algo inatingível, inalcançável. Olha, eu até busco, mas está longe demais. Não, eu quero te falar sobre uma vida de santidade. Isaías capítulo 59, versículo 1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Ui! Olha que forte. Existe algo que nos separa de Deus. Deus continua nos amando, Deus continua com um propósito nas nossas vidas, Deus continua querendo o melhor para nós, mas existe algo que é colocado como uma barreira, que nos separa de Deus, que são os nossos pecados, são as nossas iniquidades. É por isso que nós temos Jesus, porque através do sangue dele, os nossos pecados são perdoados, e nós temos acesso ao Pai, temos acesso às promessas, porque senão seria impossível nós nos aproximarmos dele. Mas existe algo que é colocado como uma barreira, que são os nossos pecados. E pecado aqui, eu quero dizer para você, não são problemas, porque hoje é muito fácil as pessoas confundirem problema com pecado. Não, eu tenho um problema com álcool. Não, querido, é pecado. Não, eu tenho um problema com prostituição. Isso não é problema, é pecado. Porque problema, na nossa cabeça, a gente ainda administra, a gente dá um jeito, a gente coloca a culpa em alguém, porque o meu pai, quando eu era criança. E aí a gente vai buscando desculpas para administrar e conduzir os nossos problemas. Mas quando nós entendemos que é pecado, pecado deve ser abandonado, porque o nosso pecado nos separa de Deus. Talvez você esteja buscando ao Senhor, você sabe que Ele tem um propósito, você sabe que Ele te ama, você sabe que 2026 é um ano onde Ele vai trazer aceleração, mas não rompe e não vai, é porque existem pecados, não problemas, pecados que precisam ser abandonados, pecados que precisam sair da sua vida. E às vezes tem o pecado pet, que é o pecado de estimação, que a gente traz para nossa casa. É igual um cachorrinho, ele começa pequenininho, mas daqui a pouco aquilo cresce, faz sujeira na sala, enche o sofá de pelo, dá aquele cheiro abençoado de um animal dentro de casa, e aí a gente está diante de um grande problema. Mas o pecado no começo o pecado no início ele é agradável, mas depois ele vai trazendo as consequências sobre as nossas vidas. A santidade é um pré-requisito para nós vermos ao Senhor. Se eu perguntar aqui, quem quer ver a Deus? Todo mundo quer ver ao Senhor, todo mundo quer ver a glória de Deus, mas precisamos abrir mão dos nossos pecados. A falta de santidade quer dizer pecado, e isso nos separa de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz: esforcem-se para viver em paz com todos, e para serem santos. Repita isso: para serem sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Ei, nós usamos um exemplo aqui na igreja, que diz assim: se você faz pão uma vez, sei lá, ao mês, a cada 6 meses, uma vez a um ano, você é um padeiro, sim ou não? Responde para mim. Você é um padeiro, sim ou não? Se você faz pão a cada, sei lá, a cada semana, você é um padeiro? Não, um padeiro é aquele que sai cedo, vai para a padaria, prepara, produz todos os dias os pães. Da mesma forma, quando você peca, você erra, você colocou um pecado que você precisa se arrepender, mas você não está vivendo na prática do pecado. Nós precisamos separar isso aqui.
Viver na prática do pecado é algo terrível. Mas pecar, eu e você vamos pecar. Por isso nós temos um advogado, Jesus Cristo, para nos defender, para interceder diante do Pai, para que sejamos perdoados. Mas o que nós precisamos nas nossas vidas é algo chamado o bom perfume. Todo mundo gosta de estar próximo a alguém que está com um bom perfume. Ninguém gosta de sentar do lado de um catinguento, de um fedido. Ui, que podre. Não, ninguém gosta. A gente gosta de estar do lado do cheirosinho. Deus é assim. Olha só. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz assim: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus, nós, eu e você, Igreja Embaixada, nós somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, os que se perdem, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? O que nós precisamos é nos perfumar e correr para um abraço com o Pai. É nos banhar, nos limpar através do sangue de Cristo, que vai tirar o cheiro do pecado das nossas vidas. Porque às vezes diante das pessoas nós somos os mais perfumados, mas diante de Deus o nosso aroma não tem agradado a Ele. E aí nós queremos romper, queremos que Deus faça. Mas o perfume, ele não dá um acesso àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Que perfume nós temos escolhido? O que nós temos decidido usar? Eu quero falar que a santidade, ela tem que ser naquilo que nós pensamos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Devemos pensar sobre isso. Santidade naquilo que nós olhamos, enxergamos, vemos. Mateus capítulo 6, versículo 22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente enxerga, determina aquilo que vai acontecer nas nossas vidas. E eu não estou falando somente sobre um olhar de cobiça, um olhar de adultério, mas muitas vezes a gente tem um olhar de julgamento, até mesmo para as coisas que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu falei no início do culto, porque Deus não vê como vê o homem, Deus olha para o coração. Às vezes nós estamos levando uma vida natural, porque não abrimos os nossos olhos espirituais, apenas enxergando de uma forma natural aquilo que deve ser espiritual. Existem acessos, existem promoções de Deus, que nós ainda não acessamos, porque estamos olhando de uma forma natural. A tua família você não deve enxergar de uma forma natural. Ali existe um destino profético. Ali existe algo para impactar essa geração. Mas nós olhamos somente para o mau comportamento dos nossos filhos. Olhamos alguns momentos somente para as notas que eles tiram. E esqueçamos de enxergar como Deus está olhando para eles. Aqueles que vão saquear o inferno. Aqueles que nessa geração vão estabelecer o reino dele. Aqueles que vão impactar, orar pelos enfermos e eles serão curados. Aqueles que vão expulsar os demônios. Aqueles que vão em nome do Senhor. E em nome do Senhor eles irão triunfar. Quantas vezes nós olhamos para o nosso trabalho de uma forma natural? Ei! Se nós enxergarmos dessa maneira, é dessa maneira que será. Porque se os meus olhos forem maus, tudo vai ser tenebroso. Chegou o momento de nós abrirmos os nossos olhos espirituais e enxergarmos diferente aquilo que Deus tem colocado diante de nós. Santidade, aonde nós pisamos e frequentamos. É tão fácil responder isso. Jesus, tu entraria nesse ambiente que eu estou entrando agora? Jesus,
que ficará nos meus pés se apegará aos meus pés e à minha vida, e que eu levarei para minha casa depois que eu acessar esse ambiente? Quando eu me converti, eu fiquei logo esperando os crentes da embaixada vir com uma listinha ali na porta, porque eu entrava por lá, do que não podia fazer. Porque para mim crente era chato, não. Gente, eu estou, sei lá, há 21 anos esperando algum diácono me entregar uma listinha na porta do que não pode fazer. Acredita que ninguém me entregou? Mas eu aprendi uma coisa: perguntar ao Espírito Santo se aquilo honra ao Senhor, se aquilo agrada ao Senhor, se aonde eu vou pisar, Jesus pisaria, se aonde eu estiver, Jesus tem um propósito, e aí eu vou saber se é um lugar de santidade para a minha vida ou não. Santidade no seu corpo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Gente, Deus mora em nós. Nós somos o templo. E o que nós temos feito com o nosso corpo? Mas come igual um condenado, não cuida da saúde. Aí os anos passam. Pede para Deus orar para desfazer a besteira que você criou durante anos. Teu corpo é templo do Espírito Santo. É a maior matéria-prima que você tem. Teu carro pode pifar, tu compra outro. Tua casa, tu vai para outra. O cara cuida do carro, que é uma beleza, mas não cuida da própria saúde. Cuida daquilo que você come. Por quê? Porque o que você se alimentado é o que você tem oferecido ao Espírito Santo. E a gente crente, a gente gosta de sair do culto e comer pizza. Aí o Espírito Santo olha e diz: não, hoje não. Oi, por favor, dá um tempo. Mas o olho é maior do que o estômago. E aí a gente se empanturra. Deixa eu passar aqui. Santidade naquilo que nós postamos, curtimos e promovemos nas redes sociais. Ei, teu Instagram é santo, teu Facebook, teu Orkut é santo. Quem você tem promovido? Meu Deus, o pastor lá no Amapá caiu. Compartilha. Boca do inferno está promovendo aquilo que o capeta está realizando. As nossas redes sociais têm que ser santas. Quando as pessoas olharem para as nossas redes sociais, elas já têm que ficar imaginando o perfume que nós carregamos, que é Cristo. Santidade naquilo que nós falamos, santidade na forma com que nós agimos. Ser santo é viver como Jesus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Não tem como nós nos abstermos do mundo. A gente não tem como sair desse mundo, mas a gente pode perfumar esse mundo. Por onde a gente passar, as pessoas sentirem o perfume do nosso casamento. Por onde a gente passar, as pessoas verem o perfume do nosso temor a Deus. Por onde a gente caminhar, aquele perfume vai se sobressair através das nossas atitudes. Porque aonde a gente estiver, Cristo precisa estar. Veja que Jesus, ele era tido como amigo dos pecadores, mas não amigo do pecado, porque o pecado separa. Deus une, o pecado separa. Talvez existam coisas na sua vida que você de longe fica tentando acessar, mas existe algo chamado pecado que hoje você precisa abandonar, não administrar, porque isso não é um problema, isso é pecado, e pecado deve ser abandonado. Segunda coisa que agrada a Deus: temor. Esses dias a pessoa me perguntou: pastor, temor como é que é? Ficar tremendo assim, ter medo de Deus? Eu disse: não,
temor está muito mais ligado a respeito, honra, obediência. Deixa eu ler algo para você. Gênesis capítulo 19, versículo 14. Conta a história de Ló. Deus vem para destruir Sodoma e Gomorra. Deus alerta Ló que aquela terra seria destruída. Manda o anjo dele tirar Ló daquele lugar. Ele diz: Ló, tira a tua família, sai correndo daqui, porque esse lugar será destruído. Ló tenta negociar, e Deus fala: sai logo, abandona esse lugar, você está correndo um risco, Ló. Eu tenho algo para a sua vida, eu tenho algo melhor, eu não quero te destruir junto com esse povo. Olha o que diz versículo 14. Então Ló foi falar com os seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir essa cidade. Mas eles pensavam que ele estava brincando. Presta atenção nesse termo. Os genros de Ló achavam que eles estavam brincando, que Ló estava brincando. Eu vou ler na tradução King James agora, essa parte. Mas ele parecia com alguém que zombava dos seus genros. Os seus genros interpretaram uma ordem divina, um alerta de Deus, uma palavra, um direcionamento, como brincadeira. E na outra versão disse que eles achavam que Ló estava zombando. Presta atenção aqui. Quantas vezes Deus tem falado uma palavra que vem do altar? Quantas vezes nós pegamos a nossa Bíblia? Porque Deus fala de várias maneiras, e a gente tem achado que é brincadeira. Se você olhar o fim da história, aqueles 2 homens, eles morreram porque não levaram a sério a palavra de Deus. Nós vivemos no tempo da graça, isso é algo maravilhoso, mas a graça, ela coloca um peso a mais sobre nós. Quantas vezes Deus falou contigo e você fingiu que não era com você, porque você achou que era cedo demais? Os genros de Ló achavam que ele estava brincando. Ele diz: saiam daqui, senão vocês vão morrer. Abandonem esse lugar. Deus veio porque nos ama e pediu para que a gente saísse, mas parecia que Ló estava zombando. Quantas vezes nós não prestamos atenção naquilo que Deus fala, porque achamos que é brincadeira, e é pesado demais. Isso é só para pastor, só para evangelista. Eu nem sou tão crente assim. Meu amado, pode ser que você esteja entrando nessa igreja pela primeira vez, mas eu vou te dizer uma coisa: não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com aquilo que é eterno. A Bíblia é cheia de exemplos de pessoas que colocaram as mãos aonde não deveriam colocar, que achavam que Deus estava brincando. Deus não brinca. A palavra dele continua sendo a nossa lei e o nosso manual de instruções. E nós queremos brincar com o pecado porque tem nos faltado o temor. E temor é um pré-requisito para a santidade. Porque quando eu temo, eu ouço de uma forma diferente. Quando meu pai falava comigo, eu parava para ouvir e atender toda a solicitação que ele estava fazendo, porque eu temia o meu pai. E eu sabia que da boca dele vinha uma instrução, ainda que eu não gostasse, mas para me guardar, para me abençoar e para trazer o melhor para mim, porque é isso que um pai tem para a sua vida. Às vezes você está querendo negociar com Deus, e Deus nessa noite te diz: acabou o tempo, ou você muda, ou você vai lidar com as consequências. Eu vim aqui nessa noite, e eu perguntei muito ao Senhor o que eu deveria ministrar. E esse não é o culto do fim do mundo.
Esse é o culto de início de grandes coisas na sua vida. Porque Ele, como Pai, Ele te trouxe a esse lugar somente para você ajustar algumas coisas, porque Ele está dizendo: eu tenho muito mais para você. Ei, coloca o temor no coração, não toca naquilo que é santo, não brinca com as coisas de Deus, não ria daquilo que é sério para o Senhor. Porque você é a coisa mais séria que tem para Deus. Sabe por quê? Porque Ele deu o seu Filho por você. Ele deu o que tinha de maior valor para Ele. Ele deu o seu Filho. Por isso você é muito sério para Ele. Ele não brinca. Ele te ama tanto. Mas nós precisamos ter o temor. Mas olha o que a Bíblia fala. Os genros de Ló não temeram. Mas a Bíblia fala sobre José. Ah, José temeu ao Senhor. Versículo 7 do capítulo 39. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha, deite-se comigo. Versículo 10. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer as suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, José, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. A Bíblia diz que José era bonitão, era um cara top, todo malhado. Onde ele passava, as mulheres prestavam atenção nele. Você conhece a história? Ele é vendido como escravo, ele vai para a casa de Potifar. Potifar confia nele, entrega a administração da sua casa a ele. E a atribulada, a esposa de Potifar, começa a dar em cima do cara. José, você tem que deitar comigo. E para com isso, mulher. Ele saía fora, ele nem ia perto dela. E aí sabe o que acontece? Um dia, ele entra e não havia ninguém em casa. A mulher deu o bote nele. José escravo, a mulher toda perfumada, cheia da grana, dando em cima dele. Ele podia dizer: Senhor, se o Senhor quisesse repreender esse mal, o Senhor colocava um anjo aqui agora. Mas Pai, está diante de mim. Eu tenho orado ao Senhor para isso não acontecer. Mas sabe o que a Bíblia diz que José faz? Ele tinha temor. Ele não somente fica debatendo com ela, ele foge. Sabe quando a Bíblia diz: fuja da aparência do mal? Tem coisas que não dá para a gente negociar. Que nós não somos o super-homem, a super-mulher. Nós não somos o super-crente. A gente não vai conseguir vencer se a gente não fugir. Tem coisas que a gente tem que fugir, mas fugir para muito longe. E aqui existia temor no coração de José, porque José foi fiel a quem confiou nele. Potifar confiava em José, e ele diz: olha, o teu marido confiou tudo aqui para mim, eu não posso fazer isso com ele. José foge, e aquele temor levou José para a prisão, mas não afastou ele de Deus. Existem coisas que nós vamos fazer, que o mundo não vai entender, que até pode nos levar para a prisão, mas não vai nos afastar da presença do Senhor. Porque a Bíblia continua contando: José, no tempo certo, ele é honrado e se torna o governador. Existem lutas que você está travando hoje, que você está olhando para a circunstância atual, exclusiva. Você está olhando somente para o presente, mas Deus está enxergando o teu futuro, aonde Ele quer testar você, ver o temor que existe no seu coração, porque Ele tem um lugar muito maior. José não negociou com uma piriguete, porque ele sabia que ele foi chamado para governar. Mas ele não foi na força do braço, ele fugiu. Existem coisas na minha vida e na sua vida que a gente tem que fugir. Não dá para ficar. Deus honrou a santidade e o temor. No tempo certo ele governou o Egito. Salmos capítulo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia.
temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Ei, provai e vede que o Senhor é bom. Nada falta aos que o temem. Tema ao Senhor, fuja daquilo que é errado. Ainda que pareça que você está perdendo, mas você não vai abrir mão da presença do Senhor. Terceiro e último, obediência. Obediência é algo que agrada a Deus. Um pai, quando vê um filho obedecendo, ele se alegra. Gênesis capítulo 6 fala sobre Noé. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso o afligia em seu coração. Presta atenção nisso. Deus se arrependeu de ter feito o Senhor, e isso afligia o seu coração. E o Senhor disse: eu destruirei o homem a quem criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal, e a coisa rastejante, e as aves do céu, pois me arrependi de havê-los feito. Meu Deus do céu. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito nas suas gerações, e Noé andava com Deus. Deus se arrepende, Deus vai destruir tudo, mas ele olha para Noé e diz: eu encontrei um justo, eu encontrei um homem perfeito, eu encontrei um homem que anda comigo. E ele diz: Noé, por causa de ti, eu vou mudar essa história. Tu vai construir uma arca, uma grande arca. Você vai colocar os animais, vai entrar a tua família, eu vou mandar o dilúvio, vou acabar com tudo, mas vocês estarão a salvo, porque eu encontrei um homem obediente. Noé faz tudo que Deus havia feito. E Deus livra Noé, a sua família, os animais. Versículo 22. Assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe ordenou, assim ele fez. Capítulo 7, versículo 1. E o Senhor disse a Noé: vem tu e toda a tua casa para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante de mim nesta geração. Se coloque em pé, querido. Noé recebe uma missão dificílima, de construir uma arca, de fazer algo que ninguém havia feito, aonde não havia água, aonde não tinha rio, aonde as pessoas passavam e diziam: ficou louco, esse aí está aí quase 100 anos construindo essa arca, o cara já tem 600, bateu o pino. Mas Noé estava ali obedecendo a Deus. Sabe o que eu fico imaginando? A Bíblia não conta, mas Ricardo, eu imagino que antes de construir aquela arca, Deus havia pedido algumas coisas para testar o coração de Noé. Porque a Bíblia diz que Noé, ele andava com Deus, mas ele andava no caminho da obediência. Talvez Noé tenha construído, eu vou viajar aqui, a Bíblia não diz, mas eu estou viajando, construiu uma canoa. Uau, Noé, tu construiu uma canoa. Aí depois Noé construiu um barquinho um pouco maior. Agora Noé, você vai construir um carro, não tem combustível, mas tu constrói o carro. E Noé construiu o carro. Mas em todos os momentos, aonde Deus mandava Noé: Noé, agora você vai fazer a minha vontade, Deus acompanhava ele. Presta atenção nisso, eu já estou encerrando. Quando Noé caminhava, Noé andava com Deus. Sabe o que é isso? Porque Deus falava para onde ele deveria ir, e ele acompanhava o Senhor no caminho da obediência. E existe algo poderoso aqui, porque muitas vezes eu e você estamos orando para Deus abençoar aonde nós vamos, mas não é onde Deus vai.
Às vezes a gente está dizendo: Senhor, me abençoa lá porque eu estou indo. E Deus diz: mas eu não queria ir aí. Mas Senhor, vem, me abençoa, porque essa é a minha escolha. E a gente quer que Deus vá em lugares que Ele não gostaria de ir. Mas Noé, ele sempre ia aonde Deus queria que ele fosse. Provérbios capítulo 16, versículo 3 diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Sabe o que é isso? Consagrar ao Senhor é perguntar a Ele antes. É dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque a gente não quer perguntar: e se Deus responde alguma coisa diferente? E se Deus diz que não é para ir? Mas a gente está igual criança: mas eu queria ir, eu queria tanto, meu amigo foi, pessoal do GR, todo mundo foi, e só eu que não vou. E a gente fica meio birrento com Deus. Mas quando a gente consagra ao Senhor os nossos projetos, a gente pergunta: Senhor, qual é a tua vontade? Aonde o Senhor quer que eu caminhe? Porque eu sei que se eu seguir a tua vontade, o Senhor vai caminhar ao meu lado. Imagina você caminhando no seu casamento com a sua esposa, e o Deus Todo-Poderoso ao seu lado, porque você decidiu obedecer. Imagina você abrindo um negócio, aonde o Deus Todo-Poderoso está caminhando ao seu lado, porque aonde Ele quer que você caminhe. Obedecer é melhor do que sacrificar. Às vezes nós estamos sacrificando o nosso casamento, porque não queremos obedecer. Às vezes sacrificamos na nossa vida financeira, porque não queremos obedecer em fidelidade ao Senhor. Às vezes nós sacrificamos a vida dos nossos filhos, porque não queremos obedecer, sendo os pais que Deus quer que a gente seja. Até quando a gente vai fazer com a força do nosso braço? Até quando a gente vai dizer: 2026, Deus vem comigo? É por isso que a gente faz projeto de vida. É para perguntar aonde o Senhor quer que a gente esteja. E aí a gente apresenta os nossos projetos. Aí Deus diz: seguiu a minha direção, vamos embora que eu estou contigo nessa. Noé caminhava com Deus. Está difícil. Noé olhava para o lado: rapaz, está difícil para mim, imagina para os outros. Deus está do meu lado, Ele caminha comigo. Deus te chamou nessa noite só para te dizer: existe um caminho de obediência, que talvez Ele vai te fazer renunciar a algumas coisas, mas esse caminho vai fazer Deus caminhar ao teu lado. E eu encerro lendo esse versículo. Hebreus capítulo 11 fala sobre a fé. Hebreus 11 fala sobre a fé. Versículo 6: porém, sem fé é impossível agradar-lhe. Quem quer agradar a Deus? Fé. Sem fé é impossível nós agradarmos, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe. Quem acredita que Deus existe? Opa, você já está agradando a Deus. E que Ele é galardoador, abençoador daqueles que diligentemente o buscam. Se você se aproxima de Deus, você precisa acreditar que Ele vai te abençoar. Aí você está agradando a Ele. Olha o versículo 7. Pela fé, Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se com temor. Meu Deus. Preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Quando você caminha em santidade, quando você caminha em temor, quando você consegue entrar na obediência, você acessa a fé, e a fé te leva ao extraordinário. Não há nada que impeça o homem e uma mulher de fé, mas a fé, ela é medida através da nossa santidade, através do nosso temor, através da nossa obediência, porque é fé justamente isso. Eu sei que nós avançamos no horário, mas eu quero fazer uma oração aqui. Aquelas pessoas que nessa noite entendem que precisam seguir por um caminho diferente de obediência, sai do teu lugar, vem aqui na frente que nós vamos orar.